Olá, semana agitada e já se começa a falar em impeachment. Pois é, a gente sabia que isso ia dar no que está dando, não é verdade? A gente sabia muito bem. É chato a gente ter que falar assim, eu sabia, eu te avisei, mas infelizmente eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, não é verdade? Porque nós já sabíamos exatamente onde é que esse governo iria chegar, porque é nítido e notório, é só ver Bolsonaro abrir a boca que a gente já vê onde é que isso pode chegar. Nós sabemos que ele não tem competência e não tem capacidade intelectual para qualquer tipo de atividade que seja um pouco mais difícil do que qualquer flexão de braço. A desgraça de quem conta uma primeira mentira é que passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. Ou seja, uma frase sábia que eu nem sei se é dele ou se é de outra pessoa, mas é cabido para esse momento. Porque desde o princípio nós vimos mentiras, 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 fake news, uma campanha onde nunca se viu tanto dinheiro colocado dentro da campanha e de repente se fala que se gastou menos na história. É óbvio e notório que Bolsonaro é um dos maiores espalhadores de fake news, assim como é óbvio e notório que ao abrir a boca ele só conta mentira. Com toda a repercussão a respeito de Flávio Bolsonaro e a ligação dele com as milícias, você hoje começa a saber que já se começa a conversar dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado a palavra impeachment. É óbvio que eles vão querer tentar colocar o Mourão ou vão querer colocar uma outra pessoa que seja de direita. Não se assuste se de repente eles falarem sobre parlamentarismo. Afinal de contas, eles querem afastar de todas as formas o voto do povo. E afastar o povo do voto é garantir a continuidade desse projeto que eles estão fazendo, principalmente a respeito da sua aposentadoria. Imagina todo esse dinheiro colocado dentro dos bancos privados e aí você poder pegar todo esse dinheiro e emprestar indiscriminadamente, assim como acontece a alavancagem dentro dos bancos, e você começa a verificar que de uma forma um tanto quanto desonesta, não é verdade? Afinal de contas, nós vamos pegar todo o dinheiro do trabalhador, vamos colocar, armazenar e emprestar esse dinheiro para se algum dia, de repente, eu perder esse dinheiro porque foi mal investido ou acontecer alguma crise econômica que venha fazer com que esses bancos vão à falência, aí você simplesmente diz para o trabalhador, ó, se vira, o problema é seu. Você que aceitou e ficou calado quando aconteceu a reforma da Previdência. Agora, tudo que você tem que fazer é aceitar e passar fome. E aí eu fujo lá para um paraíso fiscal e levo todo o dinheiro embora, o dinheiro gerado pela sua riqueza. E além do mais, os bancos vão pegar uma comissão de tudo isso. Isso é muito bom, isso é um negócio da China e é sinceramente um dos negócios mais sujos que a gente vê hoje dentro da economia brasileira. Vendo todos os escândalos que aconteceram aí, as pressões que estão acontecendo de Bolsonaro, Bolsonaro de repente divulgou uma carta dentro do seu Twitter. E aí, de repente, ficou conhecida no Brasil inteiro. A imprensa se mobilizou primeiro achando que aquilo tinha um aspecto de um pedido de renúncia, mas a gente começando a ler um pouquinho mais atentamente, a gente começa a descobrir outras coisas. A hipótese nuclear é uma ruptura institucional irreversível, com desfecho imprevisível. Gente, o que é uma ruptura institucional? Esse cara, o Paulo Portinho, que escreveu essa carta e que mandou para o Bozo e o Bozo publicou, está dizendo de um golpe de Estado. É nítido isso, você perceber que vai romper com as instituições e vai gerir sozinho toda a administração desse país, vai fechar a Câmara dos Deputados, vai fechar o Senado, vai fechar o STF. O que vai ser feito em função disso? Essa carta é bastante grave, na verdade isso foi uma ameaça para a população brasileira. É o Brasil sendo zerado sem dinheiro para ninguém, sem dinheiro para nada. Ou seja, ele está nitidamente, o Paulo Portinho está nitidamente pregando o golpe de Estado. Inclusive fechar as contas bancárias, inclusive fechar absolutamente tudo e sequestrar as contas poupança, sequestrar uma série de coisas aqui. Agradeçamos a Bolsonaro que em menos de 5 meses provou de forma inequívoca que o Brasil só é governável se atender os interesses das corporações. Bolsonaro é só um óculos com o grau certo para vermos que o rei sempre esteve nu. O cara é tão míope, tão cego, que chega a comentar que Bolsonaro não está atendendo os interesses das corporações. Gente, tudo que Bolsonaro tem feito é atender aos interesses das corporações. Ele tem feito tudo para excluir o pobre de dentro do orçamento público. O Paulo Portinho é essa pessoa aqui, ó. Sinceramente, não pode ser normal ter escrito essa é a imagem mais
eloquente que eu poderia encontrar de uma pessoa que escreveu essa baboseira toda que você escreveu. Principalmente ao se tratar de crime, quando você prega um golpe de Estado que deveria ser aplicado dentro do Brasil. Logo depois de Bolsonaro ter feito essa publicação no Twitter e ter feito essa ameaça à população brasileira, ele de repente falou através de seu porta-voz: tentando governar, a mudança na forma de governar não agrada àqueles grupos que no passado se beneficiaram das relações pouco republicanas. Quero contar com a sociedade para juntos revertermos essa situação e colocarmos o país de volta ao trilho do futuro promissor. Gente, só tem uma possibilidade dele, depois de ter brigado com os militares brasileiros por causa de um miliciano maluco que mora lá na Virgínia, mora nos Estados Unidos, que fica pregando coisas que não existem, pregando coisas fora de qualquer relação científica ou fora de qualquer relação com a sanidade mental. Bolsonaro simplesmente apoiou essa pessoa incondicionalmente, apesar de Olavo de Carvalho nunca ter sido peça fundamental para que o Bolsonaro conseguisse chegar ou que conseguisse ser eleito, a menos que Olavo de Carvalho controlasse de lá de fora fundos que viessem a financiar o Bolsonaro para que depois ele entregasse o Brasil para os Estados Unidos. Caso contrário, toda a roubalheira, toda a coisa que aconteceu, as fraudes que aconteceram dentro do Brasil. O Caixa 2, tudo isso, foram empresários já conhecidos por lavar dinheiro do crime organizado. Quantos milhões foram envolvidos dentro dessa campanha e fizeram com que Bolsonaro fosse bem visto? E olha, foi uma quantidade absurda, principalmente quando a gente começa a analisar as fake news. Todos os dias a gente recebia 100, 200 fake news criadas. Imagine o exército criado para conseguir divulgar tudo isso e para conseguir espalhar e para conseguir criar tudo isso. Era simplesmente um departamento muito caro, certamente muitas pessoas trabalhando para isso, e aí tudo isso tem um custo. Eu tenho certeza mais do que absoluta, apesar do STF proibir através do STE, Supremo Tribunal Eleitoral, dizendo que está em sigilo de justiça sobre as fake news e sobre o financiamento dentro das campanhas de 2018, é necessário mais do que urgente, apesar do STF saber que é crime, porque todos os atos do STF têm que ser divulgados e ser observado dentro das regras da administração pública. Portanto, eles não podem simplesmente decretar qualquer tipo de sigilo, mas eles foram lá e decretaram sigilo a respeito de uma investigação que cabe a toda a população brasileira, que todo mundo gostaria de saber. Isso não cabe ao STF e simplesmente eles estão infringindo as leis, infringindo todas as regras possíveis da Constituição, porque obviamente sabem que houve alguma coisa de irregular e eles provavelmente descobriram isso. Ao mesmo tempo que começou essa publicação no Twitter de Bolsonaro, ao mesmo tempo que começou toda essa campanha, toda essa coisa arada e a política sendo colocada dentro do ventilador, uma certa caca marrom e muito fedorenta a respeito de Flávio Bolsonaro e a ligação dele com o crime organizado que guarda dinheiros através de offshore, vendendo apartamentos aqui dentro do Brasil para uma offshore que certamente deve estar no nome da família e que provavelmente ele simplesmente compra e duplica, triplica, legalizou o dinheiro, foi lá, conseguiu pagar com um determinado valor e justifica a entrada de dinheiro dentro do caixa. Isso é lavagem de dinheiro, gente. Isso que está acontecendo. E lavagem de dinheiro bruta. Eles não têm mais contenção. Eles acharam que estavam dentro do poder da República, portanto ninguém mais conseguia segurar, porque se antes ninguém segurava eles, agora então eles estão se sentindo o máximo. Certamente tem muita sujeira aí que nós vamos começar a verificar dentro dos próximos dias. Paralelo a isso, nós vimos o Francisquini, aquele cara que foi um dos grandes disparadores de fake news daqui do Paraná e que foi delegado da Polícia Federal, fazendo esse tipo de comentário, dizendo que a Polícia Federal estava investigando um atentado à bomba contra Bolsonaro. Gente, no Brasil não existe terrorista. No Brasil, essa facada que houve com Bolsonaro, qualquer pessoa que tenha qualquer grama de cérebro na cabeça vai analisar as fotos, vai analisar as imagens e vai saber que isso foi fake. Tudo isso que Bolsonaro cria, tudo que Bolsonaro fala é simplesmente falso. Ele cria motivos o tempo todo. Francisquini participa dessa quadrilha. Francisquini foi um dos grandes disparadores de fake news. Ele sustenta o MCC, ele sustenta vários sites aí que simplesmente espalham fake news indiscriminadamente no Brasil. Foi esse tipo de campanha que bombardeou a Dilma Rousseff, que bombardeia Lula, que bombardeia os sites progressistas e canais da internet, assim como o nosso, para poder inibir
fazer com que nós não tenhamos voz aqui. Então o dinheiro cobre absolutamente tudo e por esse motivo, com muito dinheiro, a gente viu a campanha de Bolsonaro ser realizada. Por esse motivo, as pessoas não conheceram Bolsonaro, não viram a identidade dele, não viram as palavras, simplesmente acharam que ele era a solução para a população porque fake news operaram em grande escala dentro do Brasil. Muito dinheiro vindo de fora e muito dinheiro sendo investido aqui dentro do Brasil. As lavadoras de dinheiro certamente investiram muito dinheiro para ganhar o quê? 50, 60 anos, cento e poucos anos, assim como a Van tem para poder negociar suas dívidas e pagar uma dívida que ela já deveria ter pago, afinal de contas, é dívida de depósitos que os trabalhadores fizeram para sua conta e ela simplesmente não pagou, não depositou. E aí isso é um crime, esse sujeito deveria estar preso. Lavagem de dinheiro, isso não deveria ter prescrito, isso deveria estar sendo investigado. No entanto, a gente está vendo o Brasil sendo dominado por essa turma aí. E, obviamente, a população foi às ruas, porque vendo tudo isso, a população sabe realmente que já não dá mais para suportar toda essa situação dentro do Brasil. Nós vimos o Bolsonaro indo para os Estados Unidos de novo e entregando o país para o Donald Trump para poder pisar em cima. Gente, que aquilo, o Paulo Guedes chegar e oferecer uma liquidação do Banco do Brasil sem o Banco do Brasil sequer ter sido colocado à venda ainda. Paulo Guedes anunciar que vai haver uma junção entre o Bank of America junto com o Banco do Brasil. É uma coisa absurda isso, porque ele nem entrou à venda, nem se cogitou ainda vender, não se sabe qualquer tipo de valor e já estão prometendo que o Bank of America vai tomar conta do Banco do Brasil. Gente, isso foi uma vergonha. O Brasil está sendo leiloado, está sendo doado. E quem é que ganha toda essa comissão? Eu já falei no vídeo anterior a respeito das bolsas de valores, principalmente da Taurus, né? Eu já falei no vídeo anterior o que aconteceu com a Taurus. Eles simplesmente estão liquidando o Brasil e entregando para as elites brasileiras. Agora, quanta comissão está rolando por tudo isso? É necessário que a polícia investigue tudo isso. O Brasil está sendo entregue e o Brasil está sendo vendido, liquidado e certamente tem muita comissão nisso tudo. Agora, o mais sério de tudo isso é descobrir, por exemplo, que Bolsonaro foi para os Estados Unidos sem nenhum motivo, sem ter sido convidado. Ah, Roberto, isso é tudo invenção sua, é invenção da esquerda. Vamos ver? Olha lá, ó, passando daqui, nós vamos ver uma notícia que aconteceu lá dentro do jornal de Dallas, que desmente o Bolsonaro que receberia um prêmio no ZEUA. Ele se convidou, ou seja, esse cara que é dono da associação lá que premiou o Bolsonaro foi lá e disse que não tinha prêmio nenhum e colocou isso no jornal, que não tinha convidado o Bolsonaro. Ele tinha sido expulso de Nova York. Você gasta dinheiro do avião presidencial, você gasta para levar um monte de gente para ir passear lá em Dallas e de repente a gente começa a descobrir que a mentira tem pernas curtas, Bolsonaro. A gente começa a descobrir que todo o dinheiro que foi gasto para levar você até lá era dinheiro público para você simplesmente ser homenageado por você mesmo. Aí você descobre que o George W. Bush, um dos piores terroristas que tem no mundo, que ainda estão vivos aí, mas mesmo ele, ruim do jeito que ele é, ele ficou tão envergonhado ao perceber que você estava se convidando para ir visitá-lo, uma vez que ninguém tem a coragem de chamar você para visitar, porque todo mundo sabe o risco que é tirar uma foto do seu lado, o risco que é falar qualquer coisa com você, porque você não conta a verdade, Bolsonaro. Você mente constantemente o dia inteiro, qualquer coisa que você abre a boca. George W. Bush e entidades de Dallas dizem não ter chamado Bolsonaro para visita. Então nós vimos um dinheiro todo sendo gasto, dinheiro público, para levar um monte de gente para ir passear, você sem compromisso nenhum. Você foi como presidente da República do Brasil, gastando dinheiro público para se premiar. Quantas pessoas você pagou para estarem lá dentro do aeroporto, como eu vi vídeos aí de pessoas esperando para te receber lá? Onde é que já se viu? Isso tudo é mentira, tudo gente paga. Quanto está sendo pago dos cofres públicos brasileiros? Quanto daquelas pessoas que estavam sentadas dentro daqueles salões eram pagas para estarem ali? E aí eu fiquei curioso, como eu falei para você, para investigar por que uma pessoa mente tanto, como é que uma pessoa chegaria a essa fase adulta mentindo tanto, criando tantas coisas, tantas farsas do jeito que se criou. E aí por esse motivo eu fui investigar. E aí dentro da investigação, hoje a gente tem coisas dentro da Wikipédia, Bolsonaro. Tem que tomar cuidado, porque essa Wikipédia que pode ter sido divulgada por você, e algumas das coisas que eu vou falar aqui foram coisas declaradas por Bolsonaro, veja bem. E aí nós temos a seguinte informação.
informação, uma das principais mentiras que Bolsonaro já contou. Eu não sei se vocês lembram, mas em entrevistas ele chegou a dar informações a respeito que o seu bisavô trabalhou para o Hitler. Inclusive, um repórter perguntou para você naquela ocasião se você teria entrado para o exército de Hitler e você disse que você não teria a mínima vergonha, não teria o mínimo preconceito de entrar para dentro do exército de Hitler. É óbvio que ali você já demonstrou a sua ideologia nazista que já vinha de longa data e que hoje a gente vê com clareza. E aí você apoiou com essa história, por exemplo, do seu avô. Vamos ver a respeito do seu avô, que eu tirei de lá da Wikipédia. Veja bem, não precisou fazer muita pesquisa não. Verificando a genealogia, nós descobrimos que o seu avô, Karl Heinze, bisavô de Bolsonaro, nasceu na Alemanha por volta de 1876 e chegou ao Brasil ainda criança, em 1883, 5 décadas antes do início da Segunda Guerra Mundial na Europa. Portanto, tinha 54 anos quando Hitler chegou ao poder e 69 anos no fim da Segunda Guerra Mundial. Sem que haja nenhuma evidência que tenha deixado o Brasil nesse período, seu bisavô alemão morreu em Campinas em 16 de março de 1969. Portanto, aquela história que você não teve vergonha na cara de ir lá e contar para um repórter dizendo que seu avô participou da Segunda Guerra Mundial e que foi obrigado a lutar na Segunda Guerra Mundial, o seu bisavô jamais saiu do Brasil, Bolsonaro. Tudo que você fala é absolutamente tudo é mentira. E aí eu fui investigar mais coisas, porque aí eu tive que investigar a história do seu pai. Afinal de contas, você alertou a todos os pesquisadores dentro desse Brasil quando você disse que seu pai era um dentista prático. Dentista prático é uma profissão ilegal, era uma profissão ilegal. Mas aí eu fiquei pensando, bom, o que levou à condição de que essa profissão tenha sido ilegal? Pode ser que o pai de Bolsonaro tenha sido um dentista prático licenciado, porque houve no Brasil. E aí eu fui investigar as condições em que ele esteve lá. E aí eu descobri, por exemplo, a mãe de Bolsonaro, que hoje tem 90 anos, nascida em 1929. E não temos informações a respeito do pai, o Percy Geraldo Bolsonaro, dentista prático, segundo o próprio Bolsonaro dentro de uma entrevista. E veja, não temos a data que o pai de Bolsonaro chegou a nascer. Então, eu tenho que estimar a data para saber se ele é um dentista licenciado ou não. Afinal de contas, nós sabemos que se ele tiver a mesma idade que a mãe de Bolsonaro, ele deve ter nascido em 1929. Agora, naquela época era normal que os pais entregassem as suas filhas para homens que tivessem 10 anos, no mínimo, mais velho do que suas filhas. Então é possível que o pai de Bolsonaro tivesse uns 10 anos mais antigo do que a mãe dele. Sendo assim, eu estimaria que a idade do pai de Bolsonaro, a data de nascimento dele foi em 1919 ou 1929, junto com a mãe. E aí, o que acontece? Vamos investigar. Houve um colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que foi inaugurado no dia 17 de 12 de 2018. Olha, 17. Que coincidência, né? No dia 17 foi inaugurado esse colégio da Polícia Militar que levou o pai do Percy Geraldo Bolsonaro. O Percy Geraldo Bolsonaro, em 1934, quando foi proibido que existissem dentistas práticos dentro do Brasil, se ele tivesse nascido no ano de 1919, ele teria 15 anos nessa época. Portanto, ele não teria idade suficiente para exercer qualquer tipo de profissão que pedisse uma pessoa com um curso universitário, porque os dentistas naquela época, a faculdade de odontologia tinha por volta de 5 a 6 anos de período. Hoje tem 4 anos apenas. Portanto, se um jovem entrasse dentro da universidade com 18 anos, ele sairia lá com 6 anos depois, 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos, 24 anos. Em torno de 23 a 24 anos, os jovens sairiam como dentistas. Portanto, o pai de Bolsonaro não poderia se passar por dentista antes dos 23 ou 24 anos, porque se ele chegasse antes disso, certamente ninguém conseguiria tratar com ele. E foi disso que o pai de Bolsonaro sustentou a sua família. O pai de Bolsonaro, que Bolsonaro diz que era bastante trabalhador, ao fazer o discurso na inauguração do quartel militar, da escola da Polícia Militar, pode até ser que fosse bastante trabalhador, mas estava fazendo atos ilegais, atos de um criminoso. A única verdade que ele liberou para nós aí é uma verdade que demonstra a origem de Bolsonaro e demonstra por que Bolsonaro sempre trata tudo com muita mentira, sempre trata tudo com muita farsa e cria todas essas coisas dentro do mundo, dentro do Brasil, para poder evidenciar que ele, além de ser um mentiroso compulsivo, ele tem outros problemas psicológicos. E vamos descobrir por quê, né? Em 1934 tinha 15 ou 5 anos, se nasceu junto com a mãe dele, né?
impossível que ele tivesse qualquer tipo de profissão. Portanto, ele já sabia que era crime em 1934, quando ele começou a exercer a profissão. E eu não estou colocando a palavra de charlatanismo aqui por minha opinião. Eu estou colocando porque a lei prevê esse tipo de atividade. Na época que o pai de Bolsonaro tinha atividade de dentista prático, chamava isso de charlatanismo, porque ele exercia uma profissão de dentista sem ter sido dentista. Portanto, ele ganhava mais, fazia uma série de coisas, abria a boca das pessoas, abria dentes das pessoas, prejudicar a saúde das pessoas, quem sabe matar algumas pessoas em função de experiências que ele estivesse fazendo. E por esse motivo a gente vê mudanças de cidade aqui com constância. Olha aqui, ó, morou em cidades como Campinas, Sete Barras, Ribeira, Eldorado, Jundiaí, Vale do Ribeira. Em 1975, o Exército fichou o pai de Bolsonaro por exercício ilegal da profissão. Ora, exercício ilegal da profissão em função do decreto 21073 de 22 de fevereiro de 1932 ainda. Portanto, o pai de Bolsonaro ainda era um adolescente, provavelmente, nessa época aqui. Getúlio Vargas decretou o seguinte: obriga os dentistas práticos a fazerem testes práticos e teóricos na condição de terem 10 anos de exercício ininterrupto da profissão e fossem atestados por dentistas formados. Por que eu perguntei a idade de pai de Bolsonaro? Porque pode ser que ele tivesse pego isso aí se ele fosse mais velho. Mas é impossível que ele fosse tão velho assim com a mãe dele, porque você vê não vê disparidade de idades ali. Você vê que é mais ou menos próximo às idades dos dois. Então, sim, o pai de Bolsonaro nessa época era um adolescente. Ele jamais, quando ele começou a exercer a odontologia, ele sabia que não podia fazer isso. E fez assim mesmo. Imagine um pai criando seus filhos, fugindo de cidade em cidade, porque sabia que a sua atividade profissional era ilegal. Imagine se de repente alguém denunciasse porque ele fez alguma besteira na boca de uma pessoa, porque ele prejudicou a saúde de alguém e de repente foi denunciado. Obviamente essa pessoa teria necessidade de se mudar. Imagine a cabeça de uma criança criada sob essas condições, onde ela teria que mentir desde criança para as pessoas, para os amiguinhos, para as pessoas onde o seu pai foi criado, porque aí, se ela não mentisse, o seu pai poderia ir para a cadeia. Imagine a condição psicológica que uma pessoa pode ser submetida nesse tipo de situação. O decreto 22501, de 27 de fevereiro de 1933, exige que o dentista prático tenha tirado o seu certificado até o dentista prático licenciado, até 30 de junho de 1934. A partir daqui ele foi proibido o exercício sem diploma. E aí o Código Penal, que data de 1940, é a Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, diz o seguinte: artigo 282. Exercer ainda que a título gratuito por profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. O Bolsonaro disse em uma entrevista que o seu pai era perseguido da ditadura militar, quando na verdade ele foi detido em 1975 e muito provavelmente não pode ter sido uma detenção apenas, pode ter sido preso, pode ter passado de 2 anos de 6 meses a 2 anos dentro da cadeia. E aí o Bolsonaro chegou a dizer que o seu pai foi inocentado. Mentira! Não foi inocentado, porque ele mesmo disse que seu pai era dentista prático. A única verdade que Bolsonaro falou é uma verdade que incriminava ele, que incriminava a sua origem e que comprovava cientificamente todo o transtorno que se passou dentro da infância dessa criança. E olha o que aconteceu. E aí nós temos que a caracterização disso era charlatanismo naquela época. Portanto, eu não estou inventando absolutamente nada a partir de uma informação de Bolsonaro, que seu pai era um dentista prático, dado em 2 ou 3 entrevistas que eu havia acompanhado, a gente começa a perceber que sim, o pai dele era um charlatão, era uma pessoa que vivia enganando os outros. E é por esse motivo que a gente começa a entender por que ele apoiou o Olavo de Carvalho. Porque a profissão do Olavo de Carvalho é exatamente essa. É um charlatão, é uma pessoa que engana pessoas para ganhar dinheiro. E aí ele se diz filósofo, quando na verdade ele não é filósofo. Olavo de Carvalho mora hoje fora do Brasil porque tem tantos processos contra ele aqui que se ele viesse para cá ele teria um problema sério em se passar por filósofo. E aí ele precisa passar por filósofo fora do Brasil, porque lá ninguém vai prender ele por esse motivo. E aí ele divulga livros aqui como se fosse filósofo. Em 1940, também do mesmo Código Penal, o artigo 171, bastante cômodo, 171, né? Bem legal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis
a 10 contos de réis. Por isso que ele mudava tanto de cidade, a lei proibia isso. No entanto, em 1975, alguns anos, muitos anos depois de 1940, ele ainda praticava essa profissão. Mas imagine toda a criação de cada um dos 5 filhos que esse pai teve, que essa família teve, criar essas crianças sob essa condição de mentir, de trapacear, de mostrar que fazer coisas ilegais era tudo certinho, tudo bonitinho e era uma forma correta de se viver. Se o pai de Bolsonaro era tão trabalhador, era tão esforçado assim, por que não se esforçou para fazer uma faculdade de odontologia e exercer a profissão corretamente? Afinal de contas, se ele já conhecia alguma coisa da prática, poderia ter feito uma faculdade, mas não, ele preferiu levar a vida ilegalmente, de uma forma anormal. E aí o que acontece? Criou todas essas crianças e essa família desse jeito. Será que a gente consegue explicar muita coisa a respeito desse jovem? Aí você vê as consequências. Por exemplo, assim como o Bolsonaro foi ensinado que é tudo errado, é bom, desde que consiga sustentar a família dele toda está envolvida em problemas com crimes. O Ministério Público vê indícios de que Flávio Bolsonaro lavou dinheiro ao comprar 19 imóveis por 9 milhões. O cara está vendendo 19 imóveis para a sua própria empresa offshore, trazer dinheiro de fora e legalizar o dinheiro aqui dentro do Brasil. Depois ele vende o próprio imóvel, e dizem que esses imóveis surgiram do nada, portanto, depois ele pega os mesmos imóveis e revende e fica aumentando a sua fortuna. É um exímio empresário que consegue fazer mágicas com imóveis. Gente, o que esse cara está fazendo na política? Esse deveria ser um dono de imobiliária. No entanto, a gente vê isso com todos os filhos de Bolsonaro, não é só com esse filho, não. Agora, você percebe que Moro terá que solicitar informações do Panamá sobre empresa que negociou com Flávio. Aí eu vou lhe perguntar, Moro não ganhou com o COAF, os militares, o Bolsonaro brigou, o Bolsonaro está arranjando briga com todo mundo. E justamente agora que ele precisava do apoio para poder justificar aquela ameaça para a população brasileira, ele vai lá e simplesmente comprou briga com os militares defendendo o Olavo de Carvalho. O que foi isso? Empatia, porque tal qual o Olavo de Carvalho faz um monte de coisas erradas, Bolsonaro sempre fez coisas erradas durante toda a sua vida. Bolsonaro, e a gente pode imaginar o efeito sobre os outros irmãos que felizmente nós não conhecemos. Talvez os militares já tivessem informações de crimes de Bolsonaro antes mesmo das eleições, mas não revelaram. E agora tudo isso está surgindo, porque é claro, Bolsonaro brigou com as únicas pessoas que estavam defendendo ele dentro do Brasil. Então, gente, eu que sempre vi Bolsonaro como uma pessoa ruim, um nazista, alguma coisa assim, a gente pode enfrentar essas origens de Bolsonaro, verificar que talvez o bisavô fosse nazista e por esse motivo ele comprou aquela empatia que ele sentiu ao dizer que ele se alistaria como um soldado nazista, e hoje demonstrar tão nitidamente que ele é fiel às políticas de Hitler, fiel a várias coisas que Hitler definia naquela época. Bolsonaro pode ter sido uma vítima influenciada por seu pai, por fazer coisas erradas a vida inteira, enganar pessoas, contar mentiras o tempo todo, e por esse motivo aquela criança cresceu mentindo a vida toda para todas as pessoas que estavam ao redor. Por esse motivo a gente vê encenações de facadas, a gente vê encenações de prêmios sendo entregues, tudo isso muito caro. Para quê? Para poder todo mundo verificar que isso tudo era falso, e aí vem a comprovação de tudo isso. Nós, infelizmente, estamos vendo uma pessoa que já não tem mais motivo nenhum para ser sustentado dentro do poder, porque além de todas essas mentiras, essa viagem para os Estados Unidos, que custou muito dinheiro do cofre público e que levou muita gente para ir passear lá sem nenhum compromisso como presidente, e o afundamento da economia brasileira, as elites já estão pedindo o fim de Bolsonaro, mas é necessário que nós estejamos muito atentos, porque nós queremos sim eleições diretas e nós vamos pedir cada vez mais que nós não aceitemos mais esses candidatos da elite, cuja única finalidade é fazer com que o pobre brasileiro, com que a população brasileira seja desqualificada dentro do exterior e que seja dita que nós somos todos burros, que nós não sabemos fórmula da água, não sabemos tabuada, não sabemos de absolutamente nada, e ele é o esperto. Justamente ele que tem demonstrado cada vez que abre a boca que, além de mentiroso, é uma pessoa que não tem qualificação. Senhores, enfim, eu falei tudo que eu gostaria de falar nesse vídeo e vou pedir para que vocês continuem curtindo e compartilhando os nossos vídeos e convidem os amigos para curtirem a nossa página, para que nós possamos cada vez mais dezumbizar o maior número de pessoas possível. Até o próximo vídeo.